A chuva fina da madrugada transformava o lixão em um mar de lama e desolação. Miguel ajustou o casaco rasgado e observou o SUV preto parar na beira do depósito. Um homem de terno desceu rapidamente, arrastou algo pesado do porta-malas e o jogou entre os destroços. Era um tapete persa, claramente valioso, com detalhes dourados que brilhavam mesmo na escuridão. O homem olhou nervosamente ao redor antes de acelerar e desaparecer na noite. Miguel esperou alguns minutos, certificou-se de que estava sozinho e se aproximou. Algo estava errado. O tapete era pesado demais e tinha uma textura estranha. Antes de continuarmos esta história extraordinária, gostaria de saber: de qual cidade e país vocês estão nos assistindo? Deixem nos comentários. É incrível como histórias como essa nos conectam, independente de onde estejamos no mundo. O que vocês acabaram de presenciar é apenas o início de uma jornada que mudará completamente a vida de Miguel, um homem que há 3 anos perdeu tudo e vive nas ruas da cidade. Mas esta não é apenas mais uma história sobre dificuldades. É sobre como o destino pode usar as circunstâncias mais improváveis para revelar verdades ocultas e fazer a justiça triunfar. Miguel não imaginava que aquela noite chuvosa de terça-feira seria o ponto de virada em sua vida. Aos 34 anos, ele havia se acostumado com a invisibilidade social, com os olhares de desdém e com a luta diária pela sobrevivência. Mas o universo estava prestes a colocá-lo no centro de uma conspiração que envolveria milhões de reais, traições familiares e segredos que algumas pessoas fariam qualquer coisa para manter enterrados. O tapete jogado no lixão não era apenas um objeto de valor descartado. Era a pista inicial de um quebra-cabeças complexo que revelaria a verdadeira face de pessoas respeitáveis da sociedade. E Miguel, com sua experiência de vida nas ruas e sua capacidade de observar detalhes que outros ignoram, seria a peça-chave para desvendar toda a verdade. Preparem-se para uma história que mistura suspense, drama e aquela sensação reconfortante de ver a justiça sendo feita. Porque às vezes, aqueles que a sociedade considera menos importantes são exatamente quem o destino escolhe para corrigir as injustiças do mundo. O cheiro acre do lixão invadiu as narinas de Miguel enquanto ele se aproximava cautelosamente do tapete. 3 anos vivendo nas ruas haviam aguçado todos os seus instintos de sobrevivência. Algo definitivamente não estava certo. O tecido era fino demais, valioso demais para ser simplesmente descartado, e o peso não correspondia ao que deveria ser apenas um tapete. Com as mãos trêmulas, Miguel começou a desenrolar uma das pontas. A primeira coisa que notou foi uma mancha escura que parecia tinta, mas que seu olfato experiente identificou imediatamente como sangue. Seu coração disparou. Por um momento, considerou abandonar tudo e sair correndo, mas a curiosidade e a necessidade falaram mais alto. Havia aprendido que na vida de rua, ignorar oportunidades podia ser fatal. Continuou desenrolando devagar, preparado para o pior. Quando finalmente revelou o conteúdo, Miguel precisou se apoiar em uma pilha de entulho para não cair. Lá dentro estava uma jovem, aparentando uns 25 anos, com roupas caras manchadas de sangue. Ela tinha um ferimento na cabeça, mas respirava. Estava viva, apenas inconsciente. Seus cabelos loiros estavam emaranhados e seu rosto, mesmo ferido, mostrava traços delicados de quem nunca havia conhecido necessidades. A mente de Miguel trabalhou rapidamente. Quem jogaria uma pessoa ferida no lixo? E por que uma jovem obviamente rica estaria nessa situação? Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém o observava. O lixão estava deserto, como sempre nesse horário da madrugada. Apenas o som distante do tráfego e o uivar do vento entre os destroços quebravam o silêncio. Miguel tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Não podia deixar a garota ali. Independente do que havia acontecido, ela precisava de ajuda médica, e ele era a única pessoa no mundo que sabia de sua existência naquele momento. Carregá-la seria um risco enorme. Se alguém o visse com uma jovem ferida, automaticamente seria considerado culpado, mas abandoná-la seria condená-la à morte certa. Verificou novamente se ela estava respirando. O pulso estava fraco, mas constante.
Com muito cuidado, Miguel a levantou nos braços. Ela era mais leve do que esperava, o que o preocupou ainda mais. Quanto tempo estivera ali? Quem havia feito isso com ela? E por que alguém simplesmente a jogaria fora como lixo? Começou a caminhar em direção ao seu abrigo improvisado, uma construção abandonada que ficava a cerca de 2 quilômetros do lixão. Cada passo era calculado, cada sombra analisada. Miguel sabia que carregava muito mais que uma pessoa ferida. Carregava um mistério que poderia ser perigoso para ambos. Durante o trajeto, a jovem murmurou algumas palavras ininteligíveis. Miguel conseguiu captar apenas fragmentos. Não, ele vai... o dinheiro. Palavras que não faziam muito sentido, mas que confirmavam suas suspeitas de que havia muito mais nessa história do que um simples acidente. Quando finalmente chegou ao seu refúgio, Miguel cuidadosamente deitou a jovem no colchão velho que servia como sua cama. Acendeu uma pequena fogueira e começou a limpar o ferimento da cabeça dela com água limpa que guardava em garrafas. Não era médico, mas 3 anos nas ruas haviam-lhe ensinado noções básicas de primeiros socorros. Enquanto cuidava da garota misteriosa, Miguel não podia imaginar que estava prestes a se envolver em uma conspiração que revelaria traições, ganância e segredos familiares capazes de destruir reputações construídas ao longo de décadas. Tudo começara com um tapete jogado no lixo, mas se transformaria na chave para sua própria redenção. Ao amanhecer, a jovem começou a dar sinais de que estava recuperando a consciência. Miguel havia passado a noite inteira vigiando, aplicando compressas frias na testa dela e verificando constantemente sua respiração. Quando ela finalmente abriu os olhos, a primeira reação foi de pânico total. Tentou se levantar rapidamente, mas a tontura a fez desabar novamente no colchão. "Calma, você está segura", disse Miguel em voz baixa, mantendo distância para não assustá-la ainda mais. "Encontrei você ferida e trouxe para cá. Precisa de cuidados médicos, mas antes preciso entender o que aconteceu." A jovem o observou com olhos arregalados, claramente tentando processar onde estava e quem era aquele homem maltrapilho que a havia salvado. "Meu nome é Isabela", ela sussurrou, levando a mão instintivamente ao ferimento na cabeça. "Isabela Montenegro. E você? Você me salvou?" Sua voz tremia, misturando gratidão com medo. Miguel notou que, mesmo ferida e confusa, ela mantinha uma postura que denunciava a educação refinada e origem privilegiada. Tudo em sua linguagem corporal gritava elite social. Miguel se apresentou e explicou como a havia encontrado. Enquanto falava, observava cada reação de Isabela, tentando decifrar que tipo de perigo o cercava. "Quem te jogou naquele lixão?" perguntou diretamente. "E por que alguém faria isso contigo?" Isabela fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Era evidente que as memórias estavam voltando e não eram nada agradáveis. "Meu marido", ela respondeu entre soluços. "Eduardo Montenegro. Descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa do meu pai, transferindo milhões para contas no exterior. Quando o confrontei, ele disse que eu sabia demais." Sua voz ficou mais firme conforme continuava. "Lembro de estarmos discutindo no escritório e depois senti uma dor terrível na cabeça. A última coisa que me lembro é de estar caindo no chão." Miguel sentiu um frio na espinha. Estava lidando com algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. "Então ele te deu como morta e se livrou do corpo", concluiu, entendendo a gravidade da situação. "Significa que neste momento, o mundo inteiro acredita que você foi assassinada por seu próprio marido ou que simplesmente desapareceu. Em ambos os casos, você oficialmente não existe mais." Isabela confirmou com um aceno de cabeça. "Eduardo é muito inteligente e calculista. Tenho certeza de que já preparou uma versão convincente dos fatos. Provavelmente está fingindo estar desesperado com meu desaparecimento, ou talvez tenha forjado evidências de que fugi com um amante. Ele é capaz de qualquer coisa para proteger seus esquemas fraudulentos." "E quanto à empresa do seu pai?" perguntou Miguel, começando a entender a dimensão do problema. "Se Eduardo está roubando há tempo, deve estar falando de muito dinheiro." Isabela confirmou que a Montenegro Holdings valia mais de 50 milhões de reais e que seu pai sempre confiara cegamente em Eduardo, tratando-o como o filho que nunca teve.
Miguel ficou em silêncio por alguns momentos, processando todas as informações. Ele havia tirado uma mulher do lixo, mas, na verdade, havia salvado a herdeira de um império empresarial de uma tentativa de assassinato elaborada pelo próprio marido. A situação era surreal demais para ser verdade, mas as evidências estavam ali na sua frente. Você percebe que se formos à polícia agora, será sua palavra contra a dele? Questionou Miguel pragmaticamente. Um homem rico, respeitado, com conexões, contra uma esposa que oficialmente desapareceu ou morreu. Quem você acha que vão acreditar? Isabela baixou a cabeça, compreendendo que a situação era ainda mais complexa do que parecia. Foi então que Miguel teve uma ideia. A menos que... Começou, vendo uma centelha de esperança nos olhos de Isabela. A menos que conseguíssemos provas irrefutáveis do que Eduardo está fazendo, evidências tão claras que nem todas as conexões do mundo poderiam salvá-lo. Mas isso significaria entrar em um jogo muito perigoso. Durante os 3 dias seguintes, enquanto Isabela se recuperava, Miguel observou que ela era muito diferente do que esperava de uma herdeira mimada. Ela não reclamou das condições precárias do abrigo, ajudou a preparar as refeições simples e, mais importante, demonstrou uma determinação férrea em fazer Eduardo pagar por seus crimes. Havia algo nela que Miguel reconhecia, a mesma raiva controlada que ele sentia por aqueles que o haviam prejudicado. Você sabe como Eduardo acessa as contas onde está escondendo o dinheiro? Perguntou Miguel, enquanto planejavam sua estratégia. Isabela confirmou que conhecia as senhas principais e tinha acesso ao escritório dele em casa. Mas não podemos simplesmente invadir. Eduardo contratou segurança particular depois que começou os desvios. Ele está paranoico, com medo de ser descoberto. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Quem disse alguma coisa sobre invasão? Você vai entrar pela porta da frente, como a esposa dedicada que voltou de uma viagem inesperada. O plano era arriscado, mas genial em sua simplicidade. Isabela se apresentaria em casa como se nada tivesse acontecido, alegando que havia decidido fazer uma viagem espontânea para pensar no relacionamento. Eduardo vai ficar em choque quando me ver, disse Isabela, entendendo aonde Miguel queria chegar. Ele vai tentar esconder o nervosismo, mas sei como lê-lo, e nesse momento de confusão conseguirei acesso ao computador dele. O plano incluía Miguel se posicionando estrategicamente para documentar tudo e servir como testemunha, além de garantir a segurança de Isabela caso algo desse errado. Passaram horas refinando cada detalhe. Isabela contou sobre a rotina de Eduardo, seus horários, os funcionários da casa, as câmeras de segurança. Miguel, com sua experiência de sobrevivência nas ruas, sugeriu rotas alternativas, pontos cegos na propriedade e estratégias de escape. Era uma parceria improvável, mas que estava funcionando perfeitamente. Há uma coisa que não entendo, disse Miguel durante uma pausa no planejamento. Por que você não vai simplesmente ao seu pai com suas suspeitas? Se Eduardo está roubando a empresa, seu pai seria o primeiro a querer saber. Isabela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto podia confiar em Miguel. Meu pai está com problemas de saúde, ela finalmente respondeu. O médico disse que qualquer choque emocional forte poderia provocar um infarto. Eduardo sabe disso e tem usado essa informação para manipular a situação. Se eu simplesmente aparecer com acusações, pode ser perigoso para papai. Preciso de provas irrefutáveis antes de envolvê-lo. Miguel assentiu, compreendendo mais uma camada da complexidade da situação. Eduardo não era apenas um golpista comum, era um manipulador experiente que havia estudado cuidadosamente cada aspecto da família Montenegro para executar seu plano. Então ele planejou tudo isso há muito tempo, concluiu Miguel. Casou contigo não por amor, mas como parte de um esquema elaborado para roubar tudo. Exactly, confirmou Isabela, com uma mistura de tristeza e raiva na voz. Fui apenas uma peça no jogo dele, mas agora que sei a verdade, vou usar isso contra ele. Eduardo cometeu um erro crucial, me subestimou. Achou que eu era só uma boneca decorativa que nunca questionaria suas ações. Vai descobrir como estava enganado. A transformação em Isabela era notável. A jovem frágil que Miguel havia encontrado no lixão estava se revelando uma mulher determinada e inteligente,
capaz de planejar uma vingança sofisticada. Miguel se perguntava se sua própria influência estava contribuindo para essa mudança, ou se essas características sempre estiveram lá, apenas esperando as circunstâncias certas para emergir. Na noite anterior à execução do plano, ambos revisaram cada detalhe mais uma vez. "Lembre-se", disse Miguel, "assim que conseguirmos as evidências, você desaparece novamente. Deixa que eu cuido do resto. Um morador de rua chamando a imprensa vai causar muito menos suspeita que uma esposa supostamente morta ressuscitando." Isabela concordou, mas Miguel podia ver em seus olhos que ela tinha suas próprias ideias sobre como terminar tudo isso. Na manhã escolhida para a execução do plano, Isabela se preparou cuidadosamente. Miguel havia conseguido roupas limpas através de seus contatos nas ruas. Pessoas que a sociedade ignorava, mas que formavam uma rede de informações e favores mais eficiente que qualquer sistema oficial. Ela se olhou no pequeno espelho rachado do abrigo e viu uma mulher diferente daquela que havia sido jogada no lixo uma semana atrás. "Você tem certeza de que consegue fazer isso?" perguntou Miguel pela 10ª vez. Isabela sorriu, mas era um sorriso frio, calculado. "Eduardo me ensinou algumas coisas sem perceber, principalmente que às vezes é preciso ser impiedoso para conseguir o que se quer. Hoje, ele vai ter uma lição sobre suas próprias táticas." Miguel a acompanhou até um ponto estratégico próximo à mansão Montenegro. Dali ele poderia observar a casa e intervir se necessário. Havia elaborado um sistema de sinais com Isabela. Se ela acenasse da janela do escritório, significava que estava tudo bem. Se fechasse as cortinas, era sinal de perigo, e ele deveria chamar imediatamente a polícia e a imprensa. Isabela caminhou confiante até a porta principal da casa, que havia sido seu lar por 2 anos. Respirou fundo e tocou a campainha. O mordomo que atendeu quase desmaiou ao vê-la. "Senhora Montenegro, mas nós pensávamos..." Ele gaguejou, claramente em choque. "Onde está meu marido, Roberto?" perguntou ela naturalmente, como se nunca tivesse saído de casa. A agitação na casa foi imediata. Roberto correu para avisar Eduardo que estava no escritório. Isabela ouviu o som de objetos caindo e passos apressados. Quando Eduardo finalmente apareceu no topo da escada, seu rosto estava branco como papel. Por um momento, ele pareceu ver um fantasma, o que, em certo sentido, era exatamente o que estava acontecendo. "Isabela?" ele sussurrou, descendo os degraus lentamente, como se ela fosse desaparecer se ele fizesse movimentos bruscos. "Onde você estava? A polícia está procurando por você há dias." Sua voz tremia, e Isabela podia ver o pânico mal disfarçado em seus olhos. Eduardo estava calculando furiosamente, tentando entender como ela havia sobrevivido e o que isso significava para seus planos. "Decidi fazer uma viagem de última hora", Isabela respondeu calmamente. "Precisava de tempo para pensar sobre nossa relação, sobre nosso futuro juntos. Você sabe como às vezes preciso de espaço." Ela observava cada microexpressão no rosto dele, cada gesto nervoso. Eduardo estava tentando recuperar a compostura, mas ela podia ver o desespero crescendo em seus olhos. "Mas Isabela..." Eduardo se aproximou cautelosamente. "Você não pode simplesmente desaparecer assim. Eu estava desesperado. Achei que algo terrível tinha acontecido com você. Há sangue no escritório, coisas quebradas." Ele parou abruptamente, percebendo que havia revelado conhecimento demais sobre a cena do crime que ele mesmo havia montado. Isabela fingiu confusão. "Sangue? Coisas quebradas? Eduardo, do que você está falando?" Ela caminhou em direção ao escritório, forçando-o a segui-la. "Quando saí daqui, tudo estava normal. Você está dizendo que alguém invadiu nossa casa?" Sua performance estava perfeita. A esposa inocente e preocupada, sem fazer ideia dos crimes do marido. No escritório, Eduardo estava visivelmente nervoso. Isabela notou que ele havia limpado tudo, mas ainda podia sentir o cheiro fraco de produtos de limpeza. "Eduardo, você parece péssimo", ela disse com falsa preocupação. "Por que não toma um banho e descansa um pouco? Eu fico aqui organizando algumas coisas. Deve ter sido uma semana terrível para você, pensando que algo havia me acontecido." Eduardo hesitou. Era óbvio que não queria deixá-la sozinha no escritório, mas também precisava urgentemente de tempo para processar a situação e reformular seus planos.
Talvez você esteja certa, ele disse finalmente. Mas promete que não vai sair de casa sem me avisar. Não posso passar por isso novamente. Sua voz carregava uma ameaça sutil que não passou despercebida por Isabela. Assim que Eduardo saiu do escritório, Isabela correu para o computador. Suas mãos tremiam ligeiramente, while ela digitava as senhas que conhecia de cor. Uma a uma, as contas bancárias secretas foram se revelando na tela. Os números eram ainda maiores do que ela havia imaginado. Eduardo havia desviado mais de 30 milhões de reais ao longo dos últimos 18 meses, transferindo gradualmente para contas nas Ilhas Cayman. Isabela trabalhou rapidamente, copiando arquivos, tirando fotos das telas e enviando documentos para um e-mail temporário que havia criado. Cada transação estava meticulosamente documentada. Cada transferência tinha rastros digitais que a levavam diretamente de volta a Montenegro Holdings. Eduardo havia sido cuidadoso, mas não cauteloso o suficiente. Sua arrogância havia sido sua perdição. Enquanto baixava os arquivos mais importantes, Isabela descobriu algo ainda mais chocante. Eduardo não estava trabalhando sozinho. Havia correspondências com 2 executivos sêniores da empresa de seu pai, homens em quem a família confiava há décadas. Era uma conspiração elaborada para esvaziar completamente a Montenegro Holdings, deixando apenas dívidas e empresas fantasma. O plano deles ia muito além do que Isabela havia imaginado. Eles pretendiam forçar a empresa à falência, comprar os ativos por uma fração do valor real através de empresas de fachada e depois revender tudo com lucros astronômicos. A tentativa de eliminação de Isabela havia sido apenas um obstáculo removido do caminho. Para eles, ela era apenas uma complicação inconveniente em um esquema de dezenas de milhões. Do lado de fora, Miguel observava a janela do escritório, prestando atenção aos sinais combinados. Quando viu Isabela acenar discretamente, soube que a primeira fase havia sido bem-sucedida, mas também notou movimentos estranhos na parte dos fundos da propriedade. 2 homens em ternos escuros haviam chegado em um carro sem placa e estavam conversando com alguém que Miguel não conseguia ver. Isabela continuava trabalhando freneticamente quando ouviu vozes do andar de baixo. Eduardo estava falando com alguém e o tom da conversa parecia tenso. Ela conseguiu captar fragmentos. Não deveria ter voltado. Complica tudo. Talvez seja melhor resolver definitivamente. Seu sangue gelou. Eduardo estava planejando terminar o que havia começado uma semana atrás. Rapidamente, ela terminou de copiar os últimos arquivos e enviou tudo para múltiplos destinatários: jornalistas investigativos, promotores públicos que conhecia através de seu pai e até mesmo para organizações internacionais que investigavam crimes financeiros. Não ia cometer o erro de manter todas as evidências em um só lugar. As vozes estavam ficando mais próximas. Isabela ouviu passos na escada e soube que tinha poucos segundos antes que Eduardo retornasse. Ela rapidamente fechou todos os programas, limpou o histórico do computador e se posicionou casualmente perto da janela. Quando Eduardo entrou no escritório acompanhado dos 2 homens desconhecidos, ela estava fingindo admirar o jardim. "Isabela, quero te apresentar meus sócios de negócios", disse Eduardo, mas sua voz estava estranhamente formal. Ricardo Almeida e Fernando Santos. Estávamos discutindo alguns investimentos importantes. Os 2 homens a cumprimentaram polidamente, mas Isabela percebeu que seus olhos eram frios, calculistas. Esses não eram homens de negócios comuns. "Prazer em conhecê-los", respondeu Isabela educadamente. "Eduardo, se vocês têm assuntos importantes para tratar, talvez eu devesse deixá-los à vontade. Posso ir ver como está papai. Não o visito há uma semana." Ela começou a se dirigir à porta, mas Ricardo bloqueou sutilmente seu caminho. "Na verdade, senhora Montenegro", disse Ricardo com um sorriso que não alcançou seus olhos, "gostaríamos muito de conversar com a senhora também. Temos algumas perguntas sobre sua ausência recente." Isabela sentiu o perigo iminente. Era evidente que Eduardo havia contado tudo aos seus cúmplices, e agora eles precisavam eliminar a única testemunha que podia destruí-los. "Que tipo de perguntas?" ela perguntou, forçando sua voz a permanecer calma. Eduardo evitava seu olhar, claramente desconfortável com o rumo da situação. Fernando se posicionou entre Isabela e a janela, cortando sua rota de escape.
A armadilha estava se fechando, e ela percebeu que tinha apenas segundos antes que a situação se tornasse irreversível. Nesse momento crítico, Isabela fez algo que nenhum deles esperava. Começou a rir. "Eduardo, você realmente achou que eu seria tão ingênua?" disse ela, recuperando completamente sua compostura. "Achou que eu voltaria para casa sem tomar precauções?" Ela tirou o celular do bolso, mostrando que estava gravando a conversa há vários minutos. O silêncio no escritório foi absoluto por alguns segundos. Eduardo e seus cúmplices olharam para o celular nas mãos de Isabela, como se fosse uma cobra venenosa. Ricardo foi o primeiro a reagir, avançando em direção a ela para tentar pegar o aparelho. Mas Isabela havia aprendido algumas coisas durante sua semana nas ruas com Miguel, principalmente que a sobrevivência, às vezes, exige reflexos rápidos. "Eu não faria isso se fosse você", disse ela, mantendo o celular fora do alcance. Esta gravação já está sendo transmitida ao vivo para 3 advogados diferentes e para 2 jornalistas investigativos. Se alguma coisa acontecer comigo, ou se eu não confirmar minha segurança a cada 30 minutos, eles têm ordens para entregar tudo à polícia e à imprensa. Eduardo empalideceu ainda mais. "Isabela, você não entende a situação. Nós podemos resolver isso de forma civilizada." Sua voz tremia, e era evidente que ele estava desesperado para encontrar uma saída que não terminasse com todos na prisão. "Oh, eu entendo perfeitamente a situação", respondeu Isabela friamente. "Entendo que vocês roubaram mais de 30 milhões de reais da empresa do meu pai. Entendo que vocês planejaram destruir completamente a Montenegro Holdings. E entendo especialmente que você, Eduardo, tentou me assassinar quando descobri seus crimes." Fernando fez menção de se aproximar, mas parou quando Isabela acenou o celular ameaçadoramente. "Ah, e há mais uma coisa que vocês não sabem", continuou ela. "Durante a semana que vocês acharam que eu estava morta, fiz alguns amigos interessantes. Pessoas que a sociedade geralmente ignora, mas que têm uma rede de informações impressionante. Neste momento, há pelo menos 5 pessoas documentando tudo o que acontece nesta casa. Do lado de fora, Miguel havia notado a mudança na dinâmica. As cortinas do escritório permaneciam abertas, mas a linguagem corporal que ele conseguia observar sugeria uma confrontação direta. Era hora de implementar a parte 2 do plano. Ele tirou do bolso um telefone antiquado que havia conseguido e começou a fazer ligações para jornalistas, prometendo-lhes uma história que mudaria o panorama empresarial da cidade. Ricardo tentou uma abordagem diferente. "Senhora Montenegro, talvez possamos chegar a um acordo. Uma compensação financeira generosa, uma parte dos lucros." Isabela o interrompeu com uma gargalhada genuína. "Vocês realmente não entendem, não é mesmo? Isso nunca foi sobre dinheiro para mim. É sobre justiça. É sobre o fato de que vocês destruíram a confiança que meu pai depositou em vocês. É sobre tentarem me assassinar como se eu fosse apenas um obstáculo inconveniente." Eduardo finalmente encontrou sua voz. "Isabela, eu nunca quis machucar você. Quando descobri que você sabia sobre os negócios, eu só entrei em pânico. Não era para ser assim." Suas palavras soaram patéticas, até mesmo para ele próprio. Era a confissão de um homem desesperado, que havia perdido completamente o controle da situação. "Não era para ser assim?" repetiu Isabela incredulamente. "Eduardo, você me bateu na cabeça e me jogou em um lixão para morrer. Como exatamente era para ser?" Ela se virou para Ricardo e Fernando. "E vocês dois? Quantas outras pessoas inconvenientes eliminaram ao longo dos anos? Quantas famílias destruíram com seus esquemas?" A tensão no ambiente estava se tornando insuportável. Fernando sussurrou algo para Ricardo, que assentiu grimente. Isabela percebeu que eles haviam tomado uma decisão, e provavelmente não era uma decisão que terminaria bem para ela. Era hora de implementar a última fase do plano. "Sabem, cavalheiros", disse ela com uma calma supernatural, "há uma última coisa que vocês precisam saber. Eu disse que fiz alguns amigos durante minha ausência. Um deles é especialmente interessante. Ele conhece cada canto desta cidade, cada pessoa que pode ser útil, e cada forma de fazer informações chegarem aos lugares certos." Ela sorriu, e havia algo predatório naquele sorriso. "Mais importante ainda",
continuou Isabela. Ele está aqui, nesta propriedade, observando tudo. E se alguma coisa acontecer comigo, vocês descobrirão que um homem sem nada a perder pode ser muito mais perigoso que qualquer esquema corporativo que vocês possam imaginar. Enquanto Isabela mantinha a atenção dos 3 homens no escritório, Miguel estava implementando a parte mais arriscada do plano. Usando suas habilidades desenvolvidas durante anos de vida nas ruas, ele havia conseguido entrar na propriedade pelos fundos e estava agora posicionado estrategicamente. Não era apenas uma questão de observação. Ele estava ativamente sabotando as possíveis rotas de escape dos criminosos. Miguel havia aprendido muito sobre a natureza humana durante seus anos de invisibilidade social. Sabia que homens como Eduardo e seus cúmplices sempre tinham planos de fuga, sempre mantinham rotas alternativas abertas. Por isso, havia passado a última hora desabilitando discretamente os 3 carros na propriedade, além de bloquear a entrada principal com obstáculos que pareceriam acidentais para qualquer observador casual. Dentro da casa, a situação estava chegando ao ponto de ruptura. Fernando havia se posicionado perto da porta, claramente preparado para impedir qualquer tentativa de fuga de Isabela. Ricardo estava verificando seu próprio celular, provavelmente tentando contatar outros membros de sua rede criminosa. Eduardo apenas observava, ainda processando como sua vida havia se desmoronado em questão de minutos. Vocês sabem o que me impressiona mais nessa situação? Disse Isabela, mantendo o tom conversacional apesar da tensão óbvia. É como vocês conseguiram se convencer de que eram inteligentes. Eduardo, você realmente achou que poderia me eliminar e continuar vivendo na casa da minha família, gastando o dinheiro da empresa do meu pai, sem despertar suspeitas? Eduardo explodiu. Você não entende a pressão que eu estava enfrentando. A empresa estava com problemas, os investimentos não estavam dando retorno e seu pai... Ele parou abruptamente, percebendo que estava revelando mais informações comprometedoras. Continue, encorajou Isabela. Meu pai o quê? Estava descobrindo seus roubos? Estava começando a desconfiar de suas manipulações? É por isso que vocês estavam com pressa para drenar tudo antes que ele pudesse reagir? Cada pergunta era como uma lâmina, cortando através das defesas psicológicas de Eduardo. Ricardo decidiu que havia escutado o suficiente. Chega de conversa, disse ele, avançando determinadamente em direção a Isabela. Vamos resolver isso agora, e depois nos preocupamos com as consequências. Mas quando tentou agarrar o celular das mãos dela, descobriu que Isabela havia aprendido mais que apenas sobrevivência durante sua semana longe de casa. Miguel havia lhe ensinado técnicas básicas de autodefesa, truques simples mas efetivos que qualquer pessoa podia usar contra atacantes maiores e mais fortes. Isabela usou o impulso de Ricardo contra ele, pisando em seu pé e empurrando-o de forma que ele tropeçasse em Fernando. Os 2 homens ficaram temporariamente desequilibrados, dando a ela a oportunidade de se posicionar perto da janela. "Miguel!" ela gritou, sabendo que ele estaria ouvindo. "Agora!" Era o sinal que haviam combinado. Do lado de fora, Miguel acionou imediatamente todos os contatos que havia feito. Em questão de minutos, jornalistas, promotores públicos e até mesmo alguns políticos locais que haviam sido informados sobre a situação começariam a chegar à propriedade. Eduardo tentou uma última manobra desesperada. "Isabela, pare com isso. Ainda podemos resolver tudo em família. Você é minha esposa, nós podemos..." Mas ela o interrompeu com um olhar de puro desdém. "Família", repetiu ela. "Eduardo, você tentou me assassinar. Não existe mais família entre nós. Existe apenas justiça." Nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar na distância. Miguel havia sido muito eficiente em seus contatos. A polícia, a imprensa e as autoridades federais estavam a caminho. Ricardo e Fernando trocaram olhares de pânico, finalmente compreendendo que não havia mais possibilidade de sair daquela situação sem consequências severas. "Vocês têm aproximadamente 5 minutos antes que este lugar esteja cercado", informou Isabela calmamente. "Sugiro que usem esse tempo para decidir se querem cooperar com as investigações
Ou se preferem que eu conte aos promotores sobre todos os outros crimes que certamente cometeram ao longo dos anos? Os 5 minutos se passaram como uma eternidade. Eduardo estava sentado em uma poltrona, com a cabeça entre as mãos, murmurando incoerentemente sobre como tudo havia dado errado. Ricardo e Fernando discutiam em sussurros, claramente tentando encontrar uma forma de minimizar os danos ou criar uma versão dos fatos que os favorecesse. Isabela permanecia perto da janela, observando tudo com uma calma quase sobrenatural. Quando os primeiros carros oficiais chegaram à propriedade, Miguel emergiu das sombras como um fantasma materializado. Ele havia coordenado perfeitamente a chegada de diferentes autoridades. Primeiro os jornalistas, para garantir cobertura midiática imediata. Depois, a Polícia Civil, para as prisões. E, finalmente, os promotores federais, para os crimes financeiros complexos. A primeira jornalista a conseguir acesso foi Marina Silva, uma repórter investigativa que Miguel havia contactado através de uma fonte comum nas ruas. Marina tinha uma reputação de integridade e coragem, qualidades essenciais para uma história dessa magnitude. Quando ela viu Isabela Montenegro viva e bem, depois de uma semana sendo dada como desaparecida, soube imediatamente que estava diante de um escândalo nacional. "Senhora Montenegro", disse Marina assim que conseguiu chegar ao escritório, "o país inteiro está procurando por você há uma semana. Onde você esteve? E por que essas acusações contra seu marido?" Era exatamente a abertura que Isabela precisava. Com as câmeras rolando e as autoridades presentes, ela começou a contar sua história. Eduardo fez uma última tentativa desesperada de controlar a narrativa. "Isabela está confusa por causa do ferimento na cabeça", ele disse às câmeras. "Ela sofreu um acidente, ficou desorientada e agora está inventando essas histórias absurdas sobre mim." Mas suas palavras soaram vazias, especialmente quando Isabela calmamente apresentou todas as evidências que havia coletado. Os documentos eram irrefutáveis: transferências bancárias, correspondências entre os cúmplices, planos detalhados para drenar a Montenegro Holdings. Tudo estava documentado com precisão cirúrgica. Ricardo e Fernando tentaram negar envolvimento, mas os rastros digitais os conectavam inquestionavelmente aos crimes financeiros. O promotor federal responsável pelo caso, Dr. Augusto Ferreira, era conhecido por sua abordagem metódica e implacável com crimes de colarinho branco. Quando ele examinou rapidamente as evidências apresentadas por Isabela, seus olhos brilharam com a satisfação de quem havia encontrado um caso sólido e bem documentado. "Senhores", disse Dr. Ferreira dirigindo-se aos 3 criminosos, "vocês têm o direito de permanecer em silêncio, mas devo informá-los que temos evidências suficientes para processá-los por fraude empresarial, lavagem de dinheiro, tentativa de homicídio e uma série de outros crimes federais que serão determinados durante a investigação completa." A transformação na dinâmica do escritório foi instantânea. Os homens que minutos antes se sentiam no controle da situação, agora estavam algemados e sendo lidos seus direitos. Eduardo olhou para Isabela uma última vez, e nesse olhar havia não apenas derrota, mas uma espécie de reconhecimento. Ele havia subestimado completamente a mulher que pensava conhecer. Miguel finalmente entrou na casa, sendo apresentado por Isabela como o homem que salvou minha vida e me ajudou a descobrir a verdade. Sua aparência humilde contrastava drasticamente com a opulência da mansão, mas sua presença comandava respeito de todos os presentes. Era evidente que, sem sua intervenção, a justiça nunca teria sido feita. Marina Silva se aproximou de Miguel para uma entrevista, mas ele hesitou. "Não sou eu que deveria estar respondendo perguntas", disse ele simplesmente. "Sou apenas alguém que estava no lugar certo na hora certa. A verdadeira heroína desta história é a senhora Montenegro, que teve coragem de enfrentar pessoas dispostas a matá-la para proteger seus segredos." 2 horas depois, quando a agitação inicial havia diminuído e os criminosos estavam sendo processados, Isabela finalmente teve a oportunidade de conversar privadamente com Miguel. Eles se sentaram no jardim da mansão, um contraste surreal com o abrigo improvisado onde haviam se conhecido uma semana atrás. A diferença nos cenários era marcante.
Mas algo fundamental havia mudado em ambos durante aquele período. Miguel, começou Isabela hesitantemente, há algo que preciso te contar. Algo que descobri durante minha investigação dos arquivos de Eduardo, mas que não mencionei antes porque parecia impossível. Ela tirou do bolso alguns documentos que havia imprimido secretamente durante sua busca no computador do marido. Miguel esperou pacientemente, já acostumado com as revelações impossíveis que sua vida havia tomado nas últimas semanas. Eduardo não estava apenas roubando dinheiro da empresa do meu pai, continuou Isabela. Ele estava investigando nossa família há anos, procurando por vulnerabilidades, segredos que pudesse usar como vantagem. Ela lhe mostrou uma pasta com documentos que Eduardo havia compilado sobre a família Montenegro. Havia certidões de nascimento, registros de adoção, documentos legais que remontavam a mais de 30 anos. Miguel, disse Isabela com voz trêmula, você se lembra de sua família biológica, de antes de ser colocado no sistema de adoção? Miguel franziu a testa, tentando acessar memórias da primeira infância que haviam se tornado vagas ao longo dos anos. Lembro muito pouco, admitiu. Sei que meus pais adotivos me disseram que minha mãe biológica era muito jovem e não tinha condições de me criar, mas nunca soube detalhes, nunca procurei saber mais. Isabela respirou fundo antes de continuar. Eduardo descobriu que minha mãe teve um filho antes de se casar com meu pai. Ela era muito jovem, de uma família pobre, e foi forçada pela própria família a dar o bebê para a adoção. Depois ela conheceu meu pai, se casou, teve uma nova vida, mas nunca contou a ele sobre o primeiro filho. A revelação atingiu Miguel como um raio. Você está dizendo que... começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. Isabela assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você é meu irmão mais velho, Miguel. Eduardo descobriu isso durante sua investigação da família e planejava usar essa informação como chantagem, se necessário. Miguel ficou em silêncio por vários minutos, processando a impossibilidade da situação. Então, quando eu te encontrei naquele lixão, disse ele lentamente, eu estava salvando minha própria irmã sem saber. A ironia cósmica da situação era esmagadora. O destino havia orquestrado um encontro que mudaria ambas as vidas para sempre. Há mais, disse Isabela gentilmente. Nossa mãe ainda está viva. Ela mora em um asilo a cerca de 1 hora daqui. Papa sempre cuidou das despesas, mas nunca contou sobre o primeiro casamento dela, sobre você. Ela passou todos esses anos pensando que havia perdido o filho para sempre. Miguel se levantou e começou a caminhar pelo jardim, tentando absorver toda a informação. Sua vida inteira havia sido baseada na crença de que estava sozinho no mundo, de que não tinha família de verdade. Agora descobria não apenas que tinha uma irmã, mas que sempre havia tido uma família que nunca soube de sua existência. Eduardo planejava usar isso contra vocês? Perguntou Miguel, voltando ao lado prático da situação. Isabela confirmou. Se Papa ou eu tivéssemos descoberto os roubos e tentado confrontá-lo, ele ameaçaria revelar o segredo sobre você. Sabia que isso devastaria a mamãe e poderia causar problemas de saúde sérios para Papa. Era uma forma de chantagem emocional muito eficaz. Mas agora Eduardo não pode mais chantagear ninguém, observou Miguel. E você tem o direito de decidir se quer reunir a família ou manter os segredos enterrados. Era uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas potencialmente a vida de seus pais também. Isabela olhou para Miguel, seu irmão, com uma mistura de amor, respeito e determinação. Não quero mais segredos em nossa família, disse ela firmemente. Já vimos o suficiente sobre como os segredos podem ser usados como armas. Se você concordar, gostaria de organizar um encontro. É hora de nossa família estar completa. 2 semanas depois, Miguel se encontrava nervoso diante do espelho de um quarto de hotel, vestindo um terno novo que Isabela havia insistido em comprar para ele. Era o primeiro terno que possuía, desde antes de perder tudo e acabar nas ruas. A transformação física era impressionante, mas ele sabia que as mudanças mais profundas eram internas. Isabela havia passado esses dias preparando cuidadosamente o terreno para a reunião familiar. Primeiro, havia conversado longamente com seu pai, explicando toda a situação, os crimes de Eduardo, sua própria sobrevivência milagrosa e, finalmente, a descoberta sobre Miguel.
O impacto inicial havia sido devastador para o Sr. Montenegro, mas gradualmente ele havia chegado a um lugar de aceitação e até mesmo de alegria. A conversa com a mãe havia sido ainda mais delicada. Dona Carmen Montenegro havia guardado a dor da separação de seu primeiro filho por mais de 30 anos. Quando soube que ele não apenas estava vivo, mas que havia sido instrumental em salvar a vida de Isabela, ela experimentou uma mistura de emoções que variavam da alegria avassaladora ao remorso profundo. O encontro foi marcado para acontecer na mansão Montenegro, no mesmo jardim onde Miguel e Isabela haviam descoberto sua conexão familiar. Era um cenário apropriado, um lugar que representava tanto riqueza quanto valores familiares, tanto tradição quanto a possibilidade de novos começos. Quando Miguel chegou acompanhado por Isabela, ele viu um casal de idosos esperando no jardim. O Sr. Montenegro era um homem imponente mesmo na idade avançada, com cabelos grisalhos e olhos que refletiam décadas de experiência em negócios. Dona Carmen era menor, mais frágil, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade emocional que era palpável mesmo à distância. "Miguel", disse Isabela suavemente, "estes são nossos pais." A palavra "nossos" carregava um peso emocional enorme. Durante toda a sua vida, Miguel havia se referido aos pais adotivos como "meus pais adotivos", sempre mantendo uma distância emocional. Agora, pela primeira vez, tinha pais biológicos para chamar de seus. Dona Carmen foi a primeira a se aproximar. Suas mãos tremiam quando ela ergueu os braços para tocar o rosto de Miguel. "Meu menino", ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. "Meu primeiro bebê. Você cresceu tão bonito, tão forte." Ela podia ver semelhanças físicas que confirmavam o que os documentos já haviam provado. O Sr. Montenegro se aproximou mais cautelosamente. "Miguel", disse ele estendendo a mão formal, "Isabela me contou tudo sobre sua coragem, sobre como você salvou minha filha. Não há palavras para expressar minha gratidão." Mas quando Miguel apertou sua mão, o homem mais velho o puxou para um abraço emocionado. "Não", disse o Sr. Montenegro firmemente, "você não salvou apenas minha filha. Você salvou nossa família inteira. Eduardo teria destruído tudo, nossa empresa, nossa reputação, nossa unidade familiar. Mas você e Isabela impediram que isso acontecesse." Era a primeira vez que Miguel ouvia reconhecimento direto de sua importância na vida de outras pessoas. Durante as horas seguintes, eles compartilharam histórias de suas vidas separadas. Miguel contou sobre sua infância difícil, sobre os desafios que enfrentou, sobre como havia terminado nas ruas. Seus pais ouviram com uma mistura de dor e orgulho. Dor pelo sofrimento que ele havia enfrentado sozinho, orgulho pela força e integridade que ele havia desenvolvido apesar das circunstâncias. Dona Carmen explicou sobre sua juventude, sobre a pressão familiar que a havia forçado a desistir dele, sobre as décadas de remorso e esperança secreta de que ele estivesse bem em algum lugar. "Nenhum dia passou sem que eu pensasse em você", ela disse. "Eu costumava inventar histórias sobre como sua vida poderia ser, esperando sempre que você fosse feliz." O Sr. Montenegro falou sobre seus planos para o futuro da família e da empresa. "Miguel", disse ele, "eu gostaria que você considerasse trabalhar conosco na reconstrução da Montenegro Holdings, não por caridade ou obrigação familiar, mas porque você demonstrou qualidades de liderança e integridade que nossa empresa precisa desesperadamente." 6 meses depois, a transformação na vida de Miguel era quase irreconhecível para qualquer pessoa que o tivesse conhecido durante seus anos nas ruas. Ele havia aceito a oferta de seu pai de trabalhar na Montenegro Holdings, começando como consultor em segurança corporativa, uma área onde sua experiência de vida lhe dava perspectivas únicas que executivos tradicionais nunca poderiam ter. A empresa estava passando por um processo completo de reestruturação. Os 30 milhões de reais roubados por Eduardo e seus cúmplices foram recuperados através de uma cooperação internacional entre autoridades brasileiras e das Ilhas Cayman. Mais importante ainda, novos sistemas de auditoria e transparência foram implementados para garantir que crimes similares não pudessem ocorrer no futuro. Eduardo e seus cúmplices receberam sentenças severas. Eduardo foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio,
fraude empresarial e lavagem de dinheiro. Ricardo e Fernando receberam sentenças de 12 anos cada, e todos os três foram obrigados a pagar reparações substanciais. A justiça havia sido feita de forma completa e satisfatória. Miguel havia se mudado para um apartamento modesto, mas confortável, próximo ao escritório da empresa. Ele havia recusado ofertas mais luxuosas, preferindo manter um estilo de vida que refletisse seus valores pessoais. No entanto, ele usava sua nova posição para ajudar outras pessoas em situações similares às que ele havia enfrentado. A Montenegro Holdings havia lançado um programa de responsabilidade social focado em pessoas em situação de rua. Miguel era o coordenador do programa, usando sua rede de contatos das ruas para identificar indivíduos que poderiam se beneficiar de oportunidades de trabalho e reintegração social. O programa estava sendo reconhecido nacionalmente como um modelo inovador. Isabela havia encontrado uma nova paixão na advocacia. Inspirada por sua experiência pessoal, ela estava estudando direito penal e planejava se especializar em crimes de colarinho branco. Quero ter certeza de que outras famílias não passem pelo que passamos, ela explicava frequentemente. Sua determinação em transformar trauma pessoal em propósito social era admirável. Os domingos haviam se tornado sagrados para a família Montenegro. Eles se reuniam na mansão para almoços longos, onde compartilhavam histórias, planejavam o futuro e simplesmente desfrutavam da presença uns dos outros. Para Miguel, essas reuniões representavam algo que ele nunca havia experimentado antes: a sensação de pertencer verdadeiramente a algo maior que si mesmo. Dona Carmen havia se tornado particularmente próxima de Miguel. Ela passava horas contando histórias de sua infância, compartilhando memórias da família e tentando, de alguma forma, compensar todos os anos perdidos. Não podemos recuperar o tempo perdido, ela dizia frequentemente, mas podemos aproveitar ao máximo o tempo que temos. O Sr. Montenegro havia encontrado em Miguel não apenas um filho, mas um verdadeiro parceiro de negócios. As perspectivas únicas de Miguel sobre natureza humana, desenvolvidas durante anos, observando a sociedade de suas margens, estavam provando ser inestimáveis na reconstrução da cultura corporativa da empresa. Durante uma reunião de família, Miguel fez um anúncio importante. Estou pensando em escrever um livro, disse ele, sobre minha experiência nas ruas, sobre como encontrei Isabela, sobre tudo que aprendemos durante este processo. Acho que há lições importantes que outras pessoas poderiam aprender com nossa história. A reação da família foi de apoio total. Seria uma história poderosa, concordou Isabela. Mostraria como a justiça pode prevalecer, mesmo quando tudo parece perdido. Mostraria como as conexões humanas mais improváveis podem ser as mais importantes. Era exatamente o tipo de mensagem que o mundo precisava ouvir. Um ano depois do fatídico encontro no lixão, Miguel estava parado no palco de um auditório lotado, segurando uma cópia recém-publicada de seu livro Do Lixão ao Conselho, uma história de justiça e redenção. O livro havia se tornado um best-seller nacional, não apenas por sua narrativa cativante, mas por sua mensagem poderosa sobre segundas chances e a importância de não subestimar ninguém. A apresentação do livro estava sendo realizada em benefício do programa de reinserção social da Montenegro Holdings. Na plateia, Miguel podia ver centenas de pessoas que haviam sido tocadas por sua história. Executivos empresariais, pessoas em situação de rua que haviam sido ajudadas pelo programa, jornalistas, autoridades governamentais e, nas primeiras filas, sua família. Há apenas 2 anos, começou Miguel, eu era invisível para a sociedade. Era apenas mais um morador de rua que as pessoas evitavam olhar. Mas o destino tinha outros planos. Uma noite chuvosa, um tapete jogado no lixo e uma decisão de não ignorar alguém em necessidade mudaram tudo não apenas para mim, mas para muitas pessoas. Ele olhou diretamente para Isabela, que estava sorrindo orgulhosamente na primeira fila. Às vezes nos perguntamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas acredito que minha experiência nas ruas foi necessária para me preparar para o momento em que encontrei minha irmã. Se eu não tivesse desenvolvido certas habilidades, certa compreensão da natureza humana, talvez não tivesse sido capaz de ajudá-la quando ela mais precisava.
A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Miguel continuou: este livro não é apenas sobre mim e minha família. É sobre todos nós que já fomos subestimados, ignorados ou considerados sem valor pela sociedade. É sobre como cada pessoa tem potencial para fazer a diferença, independente de suas circunstâncias atuais. Durante a sessão de perguntas e respostas, um jornalista perguntou sobre Eduardo e seus cúmplices. Eles receberam o que mereciam? Questionou. Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Justiça não é apenas sobre punição, disse ele. É sobre restauração. Eduardo e seus cúmplices estão cumprindo suas sentenças. Mas mais importante ainda, as vítimas de seus crimes foram restauradas. A família Montenegro está mais unida que nunca, e dezenas de pessoas foram beneficiadas pelos programas que criamos com o dinheiro recuperado. Uma mulher da plateia se levantou e disse: Senhor Miguel, o senhor poderia ter ficado rico simplesmente chantageando Eduardo quando descobriu os crimes dele. Por que escolheu fazer a coisa certa? Miguel sorriu. Na vida nas ruas, você aprende rapidamente que shortcuts baseados em desonestidade sempre levam a becos sem saída. A única riqueza real vem de relacionamentos genuínos e de viver com integridade. Após a apresentação, houve uma festa privada na mansão Montenegro. Miguel estava conversando com alguns convidados quando Isabela se aproximou. Você viu as notícias de hoje? Perguntou ela, mostrando seu celular. Eduardo tentou apelar da sentença, alegando que foi coagido por Ricardo e Fernando. O juiz negou o pedido e ainda aumentou sua pena por perjúrio. Miguel assentiu, mas não demonstrou satisfação particular. Ele ainda está tentando manipular o sistema, mesmo de dentro da prisão, observou. Algumas pessoas nunca aprendem que a única saída real é aceitar responsabilidade por suas ações. Era uma lição que Miguel havia aprendido durante seus anos mais difíceis, que a redenção apenas vem através da honestidade brutal consigo mesmo. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados haviam partido, a família Montenegro se reuniu no jardim onde Miguel havia sido formalmente apresentado aos pais um ano antes. O Sr. Montenegro levantou um brinde para Miguel, que provou que heróis podem vir de qualquer lugar. Para Isabela, que teve coragem de enfrentar a verdade mesmo quando ela era perigosa. E para todos nós, que aprendemos que família não é apenas sobre sangue, mas sobre amor e lealdade. Quando Miguel olhou ao redor para sua família, para a casa que agora podia chamar de lar, para a vida que havia construído a partir do nada, ele se lembrou daquela noite chuvosa, quando havia encontrado um tapete no lixão. Quem poderia ter imaginado que um momento de compaixão por uma estranha em necessidade levaria a tanto? O destino havia uma forma interessante de transformar as tragédias mais profundas nas bênçãos mais inesperadas. A história de Miguel e Isabela se tornou muito mais que um caso de justiça criminal resolvido. Tornou-se um símbolo nacional de esperança, provando que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a dignidade humana pode prevalecer. O programa de reinserção social da Montenegro Holdings expandiu para outras cidades, ajudando milhares de pessoas a reconstruir suas vidas. Eduardo morreu na prisão 3 anos depois, vítima de uma doença cardíaca que os médicos atribuíram ao estresse de sua queda social. Ricardo e Fernando cumprem suas sentenças em silêncio, aparentemente compreendendo finalmente a magnitude de suas ações. A justiça havia seguido seu curso natural. Miguel continuou trabalhando na empresa familiar, eventualmente assumindo a posição de vice-presidente de responsabilidade social. Seu livro se tornou leitura obrigatória em cursos de ética empresarial em todo o país. Isabela se formou em Direito e abriu uma fundação legal para vítimas de crimes corporativos. A família Montenegro aprendeu que a verdadeira riqueza não estava nos milhões que quase perderam, mas nas conexões humanas que descobriram. Miguel nunca mais foi invisível para a sociedade, mas mais importante ainda, ele nunca mais se sentiu sozinho no mundo. Às vezes o lixo de uma pessoa realmente pode conter o tesouro de outra. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.